Tapasyananda, né? O Swami Tapasyananda, inclusive, tem o Alberto fez uma nota de rodapé, porque o cara tem, o Swami Tapasyananda tem um currículo assim invejável, né? Ele viveu o século passado todinho, né? Era monge na ordem Ramakrishna, foi discípulo de Shivananda, que conviveu com Ramakrishna, foi vice-presidente da ordem durante 6 anos. Quando Swami Gambirananda, o Gambirananda é um autor muito respeitado, muito respeitado. Foi o presidente, ele era o vice-presidente, né? O Tapasyananda. Ele fez boas traduções de textos clássicos da Vedanta, como o comentário de Shankara aos Brahma Sutras, bota entre aspas, tanto que ele vai comentar isso também. Foi presidente de um MAT em Chennai. Chennai é atualmente chamado Chennai, né, mas é Madras. Era Madras, né, de 71 a 91, por 20 anos. É autor também de textos sobre Ramanuja e sobre do Bhakti Schools da Vedanta, né? Então, eu coloquei ali uma síntesezinha, né? O Tapasyananda traduziu e editou em prosa o Shankara Digvijaya. Os Shankara Vijayas são biografias, existem 10 dessas biografias, né? E só existe uma delas que está inteira, e mesmo assim ela não é uma biografia considerada pelo Tapasyananda muito confiável, né? Dessas 10. Existem 2 que são do tempo do Shankara, que são de discípulos do Shankara, seriam mais confiáveis, no entanto, também vieram sendo revisadas, editadas, traduzidas. Então, elas também apresentam problemas, né? E existem algumas de METs, né, que são esses mosteiros vedantinos, um pouco mais criteriosos, e outras de outros, né? Então, o Tapasyananda trabalhou com essas Shankara Digvijayas, essas biografias, né? E, no caso, ele traduziu essa do Madhava Vidyaranya, que ela foi escrita na forma de poema, mas com muitas liberdades literárias, né? Na introdução, o Alberto elogia bastante essa introdução, porque diz que Tapasyananda critica alguns elementos que tem nessa biografia, como a data de nascimento, os centros que realmente o Shankara teria, os centros dos METs, né, teria fundado, e também a questão da data da morte do Shankara, né? O Tapasyananda também traduziu o Srimad Bhagavatam Purana, o Purana, os 4 volumes, tá? O Bhagavad Gita, o Adhyatma Ramayana, textos de Shankara e textos Bhakti. Ele era bastante devotado à tradição da Bhakti, né? Escreveu sobre Ramanuja, sobre Vallabhacharya, sobre Madhvacharya, biografias e ensinamentos de Ramakrishna e de Vivekananda. Então, é um scholar indiano muito ativo e muito respeitado, né? Então, como eu disse antes, são 10 Shankara Vijayas, dentre as quais uma só que está na íntegra, que é essa, Madhava Vidyaranya, né? Mas que não é muito confiável por causa do excesso de inserções de elementos mitológicos. Ela foi escrita, essa biografia, no sul da Índia, e se reportando a ambientes do sul da Índia como sendo o ambiente em que Shankara nasceu, onde ele estudou, e não, em verdade, em Kashmir, onde vivia Gaudapada, a quem Shankara por primeiro procurou, e que aí foi encaminhado para Govinda, que foi o seu instrutor, o instrutor de Shankara. Então, relembrando, Badarayana, Suka, Gaudapada, Govinda, Shankara, Sureshvara, etc. Né? E tem 2 dessas, como eu comentei, que são de grandes significados. A do Sitsukacharya, que é bem do tempo do Shankara,
e a do Ananda Giri. Inclusive, o Alberto chama atenção no livro que tem um Ananda Giri, que é do tempo do Shankara, e depois tem Ananda Giri. Ele tem o nome é um pouco mais extenso e que não é tão confiável. Então, são biografias mais próximas do sentido real, mas mesmo assim elas foram mexidas, e parece que a do Sitsucharya tem bem poucas páginas, assim, ela está muito perdida. Então, a data, diz o Swami Tapasyananda, né, que a data de 788 a 820, ele critica que foi fixada por orientalistas, principalmente por Max Miller, né, e aí foi sendo copiada e repetida por indianos, né, misturada com a própria, criando uma própria história, né. Então, Tapasyananda diz que não é do Adi Shankara, ou seja, o Shankara original. Essas histórias, esses locais, esses centros que ele teria criado, mas do Abhinava Shankara. Esse Abhinava Shankara é um famoso sannyasi vedantino, mas de um tempo posterior, que é justamente desse período em que dizem Shankara estaria ensinando. Esse Abhinava Shankara nasceu em Chidambaram, que é próximo a Madras, próximo a Chennai, e foi o chefe do Sankara Meth, em Kanchipuram, de 801 a 839, quando ele morre. Tá? É desse que estão falando, diz o Tapasyananda. Né? Esse Shankara, Abhinava Shankara, viveu 51 anos, de 88 a 39. E esse foi o provável autor de vários desses textos atribuídos a Shankara. Foi um Shankaracharya, um líder de um desses métodos, muito destacado. Tá? Mas o Shankara original, vou botar entre aspas, viveu 32 anos. Porque há controvérsias, que talvez ele não tenha vivido apenas 32 anos, mas tem sido comum nos nossos estudos, a gente observa isso, alguns desses grandes instrutores, devido a diferentes situações e contextos, muitas vezes eles são chamados a um outro lugar e morrem, desaparecem daquele local e aparecem em outro com um novo nome, ou assumem uma nova posição, no sentido de uma condição, uma iniciação mais elevada, assim como Patanjali, que passa a ser chamado Govinda, assumem um novo nome, e muitas vezes não são reconhecidos como aquele mesmo que já vinha trabalhando. Né? Então, se diz, verdade, que Shankara viveu 32 anos. Mas a gente, às vezes, tem algumas pulguinhas assim, não, pulga não, podemos pensar que talvez um grande mestre, como foi ele, talvez tenha vivido mais tempo, mas tenha tido necessidade de fazer um outro trabalho. Então, a autoria de muitos desses textos atribuídos a Shankara pode ser, na realidade, de alguns desses outros líderes de mestres. O Tapasyananda confirma isso, né? E aí eu copiei essa passagem porque eu achei bem interessante. O Narayana Shastri, que é um autor indiano, no livro A Época, né, a idade do Shankara, refere que as datas tradicionais são suspeitas devido à multiplicidade de eras existente na literatura indiana. A literatura indiana, assim como a literatura judaica, ela trabalha com outros calendários, né? E aí ele diz, se a específica era não é mencionada, fica quase impossível fazer a relação com o calendário ocidental. Já é difícil estabelecer essa relação. Agora, sem referir a era a qual aquela data está se referindo, se contextualizando, aí fica impossível. Por isso, diz o Sartre, o cuidado é necessário ao tratar de um contexto cultural com o qual não estamos acostumados.
Ou seja, se a gente não sabe direito, tem que tomar cuidado como vai interpretar. Este autor, o Sastry, né, então eu esqueci de fechar as aspas, diz que a Prashina Shankara Vijaya, que é uma dessas 10 Shankaras Vijayas, considera como data para o nascimento de Shankara o ano de 2593 da Era de Kali, ou seja, o Kali Yuga, né, que a tradição indiana ensina a manifestação do mundo e o seu recolhimento, Manvantara e Pralaya, como sendo composto por vários yugas, né? Nós estaríamos no Kali Yuga. Então, o ano 2593 da Era de Kali corresponderia ao ano 509 AC no nosso calendário. Então, o Alberto vem mostrando, né, por várias fontes, né, que ele vai usando, se utilizando principalmente do David Regal, do Tapasyananda, e agora vai ser o Subarao e a Blavatsky, que esses estudiosos, vários deles, aqueles talvez mais confiáveis, se reportam a essas datas, 509 ou 510 AC, para o nascimento de Shankara, o que o colocaria no período logo posterior, cerca de 50 anos depois da morte de Siddhartha, o que é muito interessante, né? Foi o que eu escrevi do Tapasyananda. Ah, não, peraí. Olha isso, gente. Ele cita que o provável local de nascimento do Adi Shankara, o local mais provável, seria a Vila Kaladi, que fica em Kerala, que fica no estado de Gujarat. Gujarat é esse pedaço aqui da Índia. Vocês enxergam o meu cursor? Ah, ótimo. Então, tá? Então, Kerala está aqui, ó. Existe uma outra Kerala que é aqui, tá? E no Google, inclusive, esta Kerala que fica aqui embaixo escreve com Q, e esta Kerala daqui escreve com K. Então, Kerala e Shankara teria ido estudar, teria buscado, né, para ser o guru, a Gaudapada, e aí foi instruído por Patanjali Govinda. E esses dois viviam em Caxemir. Caxemir, gente, está aqui. Opa, o meu cursor sumiu para mim. Está lá em cima, bem acima, aqui, bem acima, aqui em cima, nas bordas dos Himalaias, Caxemir, né? E existem inúmeros rios que saem dessa região, isso aqui tudo é os Himalaias, né? Descendo em direção, olha só, duas baías enormes aqui. Então, obviamente, há a desembocadura de muitos rios. Então, eu trouxe mais alguns mapas. Eu resolvi, por brincadeira, ir a pé, de Kerala até Caxemir. Bacana, né? Provavelmente ele foi a pé. Não foi de avião, garanto para vocês, tá? Mas ele ou foi a pé, ou, o que é muito provável, pegou um barco. Lembrando que aqui, de Caxemir até Kerala, é rio que desce. Então, ele teria que subir o rio. Só que eu fui procurar, gente, existem tantos comentários sobre como é irrigada essa região. Os rios são largos, muitas fotos de rios bem largos. Então, não deve ser difícil, de barco, fazer esse caminho. Estou fazendo conjecturas aqui. Então, ele teria nascido, talvez, por aqui, e teria ido buscar seu guru lá em cima, em Caxemir, né? E aí, eu trouxe, então, mais próximo. Ó, tá aqui escrito Kerala. Tá vendo as duas entradas aqui, ou saídas de rio, né? Aqui tem outra, tá? Então, é uma região muito irrigada, hidrograficamente é muito banhada, né? Aqui em cima tá, ó, Jammu e Caxemir é o estado, né? Mas Caxemir está aqui está Leh, Caxemir é por aqui, tá? E aí eu trouxe mais uma foto. Olha que bacana.
Jammu Kashmir, né? Kashmir é por aqui assim. Himachal Pradesh, que é um estado indiano, né? O Punjab, olha a quantidade de rios. E aqui, ó, aqui seria Kerala, por aqui assim. Então, tem esse rio, Banas, sobe Chambal, sobe Yamiuta, sobe e chegou nos Himalaias. Então, é provável que ou ele fez a pé, vocês não me perguntaram. Segundo o Google, o Dr. Google, é 1.200 quilômetros. E ele calcula que levaria uns 10 dias de caminhada. Eu não sei se é verdade, mas, de qualquer forma, isso seria, naquela época, normal. Andar 2 meses era comum, então andar 10 dias, 15 dias, achei muito interessante, né? Muito bem. Quem tem comentários para fazer sobre essa parte? Tapasyananda, sobre o que eu mostrei, o que é que vocês viram? Mãozinha. Eu gostei muito de ver esse Tapasyananda, como ele tem coisas, assim, como ele se dedicou. E eu não botei tudo, no livro tem mais coisas, né? Mas, assim, como o trabalho dele foi muito intenso. Achei muito interessante isso.